Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, uma pausa na crise e um julgamento que tirou o STF da agenda de conflitos políticos. O tribunal decidiu que pais solo têm direito à licença maternidade de 180 dias. Uma decisão que levou em consideração o princípio da isonomia de direitos entre homens e mulheres e, acima disso, até a necessidade de garantir a proteção da criança. No recurso julgado pelo Supremo, um servidor público federal se tornou pai de duas crianças gêmeas geradas pela técnica de fertilização in vitro e gestada numa barriga de aluguel, as duas crianças gestadas em barriga de aluguel. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região garantiu a concessão da licença maternidade por 180 dias, mas o INSS recorria dessa decisão judicial ao STF. O recurso extraordinário com repercussão geral foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes e o seu voto a favor da licença de 6 meses foi seguido pela unanimidade do plenário. Mas para além da conclusão do processo, importante para a proteção das crianças, claro, alguns pontos desse julgamento são relevantes para nós analisarmos também o funcionamento do tribunal. O time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Juliana, queria chamar você para nós começarmos esse debate porque esse caso, além da importância por si só, ele também fala muito de como o Supremo lida com essa temática de licença maternidade, de direitos de aposentadoria, de concessão de outras licenças, inclusive já houve caso, né, de adoção e licença também de 180 dias. Então queria te ouvir, olhar esse caso mais no amplo e menos no micro. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Esse caso ele é interessante porque ele se insere nessa longa trajetória do Supremo de proteção aos direitos relacionados à maternidade, nesse caso específico, a parentalidade. Eu ia falar paternidade, mas a gente pode falar parentalidade de uma maneira mais ampla, porque ele tem impacto também nos direitos relacionados à maternidade, como a gente vai discutir mais na frente, ou pode ter, né? Então, o primeiro caso em que o Supremo decidiu direito das mulheres expressamente, né, foi um caso de 2003, famoso, em que retirou, né, do teto para os benefícios previdenciários justamente a licença gestante, né, conhecida como licença maternidade. A partir daí, em diversas oportunidades, essa ideia, né, de proteção daquela pessoa responsável, né, pelo cuidado da criança recém-nascida, ele foi sendo garantido e muitas vezes citado nesse julgamento, um caso recente de relatoria do ministro Barroso, em que equiparou, né, os direitos das mães adotantes das mães com relação, né, às mães biológicas. Então, é super importante isso e, de fato, como você mencionou, expande, né, essa proteção à criança. Mas eu acho que algumas coisas a gente pode refletir, né, com relação a esse caso. Primeiro, qual é o impacto que ele vai ter aqui para frente, aí, como eu falava no começo, com relação aos direitos relacionados à maternidade, né? Alguns ministros chegaram a mencionar que a questão do cuidado já mudou, né, na sociedade brasileira atual. E o fato da Constituição atribuir expressamente, né, licença maternidade, essa atribuição às mães ou às mulheres, pode ser questionado, né, na atual quadra aí, social. Mas, claro, eles não endereçaram isso, não abordaram isso expressamente do ponto de vista jurídico. Mas a pergunta é, será que eles deixaram uma porta aberta, né, para esse questionamento no futuro? Então, o ministro Alexandre de Moraes ele trouxe aí, por exemplo, a atuação da Ruth Ginsburg, né, que foi ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, ainda quando ela era advogada, e as estratégias que ela usou para expandir o direito das mulheres, muitas vezes pela via do direito dos homens, né, da equiparação do direito dos homens ao direito das mulheres, para, no futuro, poder arguir justamente o contrário, né? Então, a pergunta que eu deixaria aqui é, será que esse caso ele abre uma porta para questionar, né, essa divisão, esse papel atribuído à mulher como a principal cuidadora, né, a pessoa responsável
pelos trabalhos de reprodução social. Por outro lado, né, os ministros frisaram muito a questão do direito da criança, do interesse da criança. E esse é um terreno que pode ser perigoso, né, com relação ao direito das mulheres, porque pode instrumentalizar, né, as mulheres para o cuidado das crianças. Então, achei interessante que, enquanto o ministro André Mendonça mencionou esse direito, na verdade, como um dever dos pais, a ministra Carmen Lúcia frisou o fato de ser um direito, né? Então, acho que isso mostra duas leituras sobre essa questão e duas leituras que vão ser, me parece, concretizadas mais para frente. Eu acho que isso é interessante porque acho que pode ter impacto nessa discussão mais ampla sobre direito da criança, mas também sobre direito das mulheres e direito da parentalidade em geral e como que esse cuidado pode ser dividido entre diferentes membros da família, entre homens e mulheres. Tomás, queria ouvir você também, porque aparentemente era um julgamento bastante simples, né? Mas a Juliana, inclusive, traz algumas complexidades aqui. Mas depois a gente fala, inclusive, do funcionamento do Supremo no julgamento desse caso. Mas queria te ouvir também sobre o caso concreto. Oi, Felipe, Juliana, Diego. Então, eu acho que a gente pode, olhando para esse caso, né, tem uma dimensão desse caso, que sem dúvida é um caso importante, né? Mesmo que seja, né, algo muito específico, né, né, parece que é um passinho curto a mais em tentar garantir algum nível, uma concepção de, não só de igualdade, mas de uma concepção, uma visão mais ampla do que são famílias e como que a Constituição protege famílias de uma maneira para além, né, de uma visão antiga e tradicional, de uma família, né, nuclear, heterossexual e assim por diante, né, e convencional. Então esse é um caso importante nesse sentido, mas eu acho curioso que formalmente ele é um caso fácil, né? Ele não é só um caso fácil pelo tema em si, né, porque ele é um caso, né, ou pela Constituição, eu acho que ele é um caso fácil em parte, como a Juliana disse, por ele vir depois de uma sequência de outras decisões do Supremo nessa direção, inclusive legislação também nessa direção mais expansiva de proteção, né, pensando, para começar, exemplo, algo que foi mencionado muito no julgamento, né, do caso de adoção, que já tira esse elemento biológico, já era um passo nesse sentido importante, ou então a questão do caso do pai quando há a morte da mãe, né? Enfim, casos que que eram muito próximos dessa situação concreta, né? Então, até os próprios ministros disseram isso, eu queria chamar a atenção, né? Então, citando o Fachin, com sua forma talvez peculiar de falar, né? Ele fala: é possível, sem dúvida alguma, solver essa questão sem até mesmo recorrer a uma lógica do pensamento tópico sistemático que captura a evolução do conceito de família, o elementar silogismo lógico-dedutivo próprio de estudante de primeiro e segundo ano dos cursos de direito, já solveria esta matéria à luz da proteção conferida pelo ordenamento jurídico a esse locus especial do desenvolvimento de personalidade ou da personalidade de cada integrante da família, né? Ou no linguajar talvez mais didático do ministro Barroso, né? Esse caso seria, em tese, um caso difícil, porque não há, em rigor, uma lei expressa cuidando dessa hipótese, mas na prática verdadeiramente não é, porque é um conjunto muito expressivo de normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, já apontam claramente a solução constitucionalmente adequada para esse problema. Então, estão ambos dizendo, por um lado, não tem uma regrinha específica para isso, por outro, a gente está inserido num contexto, não só de que há diversos dispositivos constitucionais que indicam nesse sentido, mas de precedentes do Supremo. O Fachin até falou isso em certa medida não era nem para estar no judiciário, né, em certa medida, né? Ele falou, isso deveria ter sido resolvido no âmbito administrativo. Acho que é notável também que é um caso que também indica que ele é fácil em certo sentido, que a sentença já foi favorável ao direito do pai, o tribunal já tinha confirmado, então eles não estavam revendo nenhuma decisão. Então parece realmente que é algo, pelo menos, claro que a gente não tem como, isso não é demonstrativo do judiciário como um todo necessariamente, mas simboliza, mostra que no judiciário pelo menos existe espaço para a afirmação desses direitos aparentemente de uma maneira tranquila, né? Então nesse sentido é um caso fácil, por mais que seja importante, claro que é importante o Supremo afirmar a tese, deixar isso claro, né? Tanto
para outras pessoas nessa situação ficar ainda mais fácil, né? Talvez elas possam de fato resolver isso puramente administrativamente a partir daí, sem ter que entrar no judiciário, quanto, como eu disse, né, como isso é mais um passo para outros casos mais difíceis, mais complexos, menos evidentes mais para frente. Mas isso me faz querer falar sobre, né, por que o Supremo decidiu esse caso desse jeito. Né? Por que o Supremo resolveu jogar isso? O Supremo tem decidido tanta coisa no plenário virtual, por exemplo. Né? Tomás, tanta coisa, às só um vezes, detalhe. divisiva, polêmica, complexa, que, né, esse caso foi para o plenário físico, consumindo 2 dias, basicamente, do plenário físico, com votos dos ministros, né, mesmo os ministros concordaram, apesar de que todos eles falaram mais brevemente, mas fizeram questão de todos de falarem, né, algo a respeito da sua concordância sobre isso, reafirmando esses argumentos. E daí faz pensar um pouco por que o tribunal, às vezes, quer chamar atenção ou não quer chamar atenção para um caso. Me fez pensar, né, já que eles usaram exemplos da Suprema Corte dos Estados Unidos, comparativamente, com como a decisão dos Estados Unidos lidou com a questão de segregação racial nos Estados Unidos e de igualdade de raça nos precedentes Supremos. Né? A primeira decisão, que é a mais famosa, né, Brown v. Board, ela basicamente, e isso às vezes as pessoas perdem acho que esse detalhe, ela se limitava a escolas. Brown v. Board dizia respeito a escolas, ela não afetava outros âmbitos importantes. Houve depois, no decorrer dos próximos anos, uma sequência de decisões do tribunal importantes que de fato pegavam o precedente de Brown e aplicavam para áreas mais polêmicas de uma maneira quase tranquila, assim, né? E sem chamar atenção, decisões curtas. Daí, por que o Supremo está fazendo, a Suprema Corte dos Estados Unidos está fazendo naquela época? Acho que, em parte, era para agir como se já tivesse decidido, mesmo que não tivesse exatamente decidido aquilo, para apresentar uma face unânime, mas também para não polemizar demais aquilo, não chamar atenção para algo onde poderia haver polêmica. E eu acho que a gente às vezes vê, inclusive o plenário virtual sendo usado de uma maneira similar. Né? O Supremo, parece que às vezes os ministros não querem chamar atenção e não querem colocar no plenário virtual ou no plenário físico casos que poderiam ser polêmicos, decidem às vezes no plenário virtual. Daí vem o contrário, por que esse caso então não foi decidido assim? Né? A gente pode discutir que proceduralmente isso não existe, mas existe uma versão dessa decisão que ela é basicamente uma decisão de 5 páginas, confirmada, assinada por todos os outros ministros, no qual simplesmente se diz, realmente, o Supremo já decidiu isso, existe esse artigo constitucional, existem tais precedentes, o Supremo já decidiu isso outras vezes, o tribunal estava certo, né? Apenas confirmando, os tribunais e os juízes de primeira instância estavam certos, é isso. Né? Então a gente poderia perguntar, existem motivos positivos que a gente poderia pensar de por que faz isso. É importante chamar atenção para o tema, é importante divulgar, é importante talvez mostrar uma face do Tribunal Unido em relação a esse tema? Sim. Mas dado que é um caso fácil, tem um elemento às vezes que parece que é o Supremo querendo, né, dar uma volta celebratória em volta do campo, recebendo tapinhas nas costas, às vezes quando em casos em que isso são casos fáceis, em casos que não tem polêmica, em casos que são unânimes, quando a gente sabe que há outros casos que afetam questões de gênero, questões de igualdade de gênero, questões de igualdade sexual, que estão pendentes no Supremo e que não seriam provavelmente unânimes e que, se colocados para julgamento no plenário, mesmo que tivesse uma decisão procedente, gerariam polêmica, reação de outros poderes, reação de atores políticos, reação talvez da presidência da República, e não é isso que o Supremo está fazendo hoje, né? Então, eu não quero parecer que eu estou criticando demais o Supremo, né, com relação a isso. É importante o que eles fizeram, é importante que o Supremo, de maneira consensual e unívoca, afirme essa tese, e é importante também porque isso é mais um precedente que pode ser importante para decisões futuras. Mas tem um pouco de a gente observar o porquê que o Supremo decidiu dessa maneira e que tem um elemento meio celebratório e meio de né, como a gente já viu em outros casos de direitos fundamentais, não é o único, e que o Supremo às vezes gosta de fazer isso. E isso me chama atenção, eu diria, um julgamento como esse me chama atenção. Eu ia te interromper, Tom, mas até para lembrar, esse caso é do dia 24 de setembro do ano passado. Em 8 meses o Supremo já levou ao plenário físico, já afirmou a tese, mesmo que tenha sido em 2 sessões. Claro, a gente também sempre vai celebrar quando o Supremo é rápido nas suas decisões, mas fica bastante claro, né, que era algo até simbólico e, como eu disse no início, foi uma pauta pensada no começo do ano para colocar o Supremo numa outra sintonia.
o Supremo está no conflito de poderes, conflito permanente, vem um caso desse, o Supremo usa 2 sessões, desafoga e dá um outro recado, vai para um outro campo, para uma outra sintonia. Mas eu queria chamar a Juliana de novo, porque a Juliana deixou algo mais complexo no ar, eu acho. Porque a gente fala, é uma decisão fácil? Era uma decisão, diante de tudo, fácil. Mas você, Juliana, colocou alguns pontos que deixam o assunto um pouco mais complexo, e eu queria que você continuasse nisso, até para pensar consequências, que outras decisões você está olhando, que problemas que essa decisão aqui pode nos trazer no futuro. Eu acho que tem algumas coisas interessantes aí nessa discussão, caso fácil, caso difícil, se a gente olhar para o mérito, né? Esse caso tem um elemento que é a ausência da mãe, né? Foram crianças geradas a partir de fertilização in vitro. E vários ministros compararam esse caso ao pai adotante, que já estava previsto, ao caso do pai viúvo, que já estava previsto. Eu acho que agrega um nível de complexidade a gente pensar qual seria o resultado num caso semelhante em que houvesse a mãe, né? Em que houvesse a genitora, ou que houvesse a mulher. Porque em vários momentos foi frisado que esse pai estaria substituindo a mãe, estaria sendo pai e mãe. E será que não tem um risco nisso, né, de reduzir a mulher a esse papel de cuidadora e de cristalizar a mulher nesse estereótipo de cuidadora, né, a partir dessa inclusão? Então, o homem ele é incluído porque, nesse caso, ele é igual a uma mãe, né? E o que é ser mãe nisso, né? Será que isso não tem prejuízos para a mulher, né? Essa cristalização? E isso chama atenção porque vários desses casos que eu mencionei, que são muito importantes, e claro que a maternidade ela tem que ser protegida, mas eles são baseados menos numa noção de autonomia ou de uma possibilidade de escolha e mais em certos estereótipos. Então, tem várias falas ao longo desses casos até importantes que foram julgados que frisam e contribuem, talvez, até para cristalizar esse papel da mulher como a mais importante ali no cuidado e tudo mais. E até no caso que eu mencionei sobre a equiparação da mãe adotante com a mãe biológica, há esse tipo de vocabulário, né? Então, talvez seria importante o Supremo buscar desconstruir isso, né? Ou fazer uma distinção entre como tem sido na realidade e como pode ser, né? E como deveria ser, que não necessariamente isso é eternamente, intrinsecamente, essencialmente assim, né? E aí eu chamo a atenção para o fato de que uma discussão mais ousada, ou transformadora, ou mais arrojada, teria lugar numa circunstância em que houvesse pai e mãe e se buscasse, por exemplo, a equiparação, né, dessas licenças sucessivas, e aí vários ministros trouxeram um exemplo de outros países em que isso é regulado de maneira diferente, né, em que há uma grande licença que pode ser dividida pelos responsáveis, ou que há prazos fixos para cada um, justamente para evitar também que nessa divisão haja de novo um prejuízo à mulher. Enfim, as soluções são várias, né, e é interessante pensar nisso. E, inclusive, há um caso no Supremo, que é a ADO número 20, em que se questiona justamente a falta de regulamentação da licença paternidade, né, por parte do Congresso. Esse caso ele foi para o plenário virtual ano passado, porque até, né, se aplica, na falta de regulamentação, o prazo de 5 dias, mas houve pedido de vista e foi interrompido o julgamento. Então, uma pergunta seria, será que num caso como esse, né, a gente não poderia pensar num aspecto mais transformador dessa realidade, né? Transformador no sentido de fato, garantir esse cuidado como um cuidado que pode ser compartilhado e que é optado e que é escolhido e que não sobrecarrega a mulher? Então, acho que há possibilidade de que essa discussão seja feita de uma maneira mais complexa, né, que leve em conta esses elementos e essas injustiças que muitas vezes vão aparecer na divisão social do cuidado, né, que, como está mais do que dito e registrado, é um trabalho não pago, é um trabalho que é exercido, em regra, pelas mulheres, e não, né, uma argumentação que parte disso como um pressuposto, como algo que está dado e que é imutável. Perfeito. Eu queria chamar o Diego para essa conversa também. Diego, o que você destaca desse julgamento, inclusive desses comentários que
Juliana fez e Tomás sobre facilidade ou dificuldade e o que vem pela frente. É muito interessante pegar essa questão da dificuldade ou facilidade e como ela se transforma no Supremo ao longo do tempo, né? Esse é um caso que os ministros trataram como juridicamente fácil, apesar, né, de como apontou Tomás, essas elaborações talvez desnecessárias, justamente pela afirmação de que é um caso juridicamente fácil. E a gente também suspeita que esse caso foi selecionado porque ele é um caso politicamente fácil, um caso que vai ter aplausos de todos os lados, como também já foi apontada, né? Uma decisão importante. E eu acrescentaria financeiramente fácil, né? Que é parte do politicamente, né? Tem um elemento de o impacto financeiro pequeno ou quase irrisório dessa garantia no contexto, né? Exato, né? Não é um caso que obriga o poder público a aceitar um determinado pedido de licença, né? Considerar isso, mas não obriga a criar nenhuma estrutura nova, adotar nenhuma política pública. O que se exige do Estado é muito simples também para fazer cumprir a decisão, né? Então é isso, né? Aquela combinação boa para o Supremo, né? De que os ministros podem todos concordar e a decisão não vai gerar nenhum tipo de repercussão negativa, ao contrário, só repercussão positiva. É interessante pensar que há mais ou menos 20 anos, há exatos 22 anos, eu estava vendo aqui a data de um acórdão da primeira turma do Supremo, do relator ministro Galotti, em que o Supremo teve que discutir, em 2000, o caso de uma servidora do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que pela legislação aplicável ao caso dela, adotando uma criança, ela tinha direito a uma licença maternidade, mas era num período inferior aos 120 dias da Constituição. Então ela queria que foi o primeiro caso em que se pediu ao Supremo que dissesse se esse dispositivo constitucional que garante o direito à licença maternidade, apesar do dispositivo falar gestante, ele se aplicaria também a mães adotantes. E o Supremo, e aí que eu acho interessante o contraste, né? Naquela época, o politicamente e o juridicamente eram totalmente trocados, né? O tribunal tratou como se fosse juridicamente fácil, em 2000, a ponto de você ter um voto de 4 páginas, sem nenhum outro voto no acórdão, né? Uma decisão unânime da turma, em que o ministro Galotti diz, olha, está escrito gestante. Gestante é gestante, tem o fato gerador, que, em cima do qual essa hipótese incide, essa regra incidiria, a hipótese exige um fato biológico, que é a gestação. Então, se o legislador quiser ampliar para a gestante, ele pode, mas a Constituição em si não garante. E é muito interessante comparar isso, porque também, para o Supremo ter decidido assim, é porque o sentido político também tinha mudado, né? Não era zero custoso para o tribunal fazer isso naquele caso, era mais ou menos o esperado, e é interessante pensar como mudou rápido. 20 anos é muito pouco para a gente imaginar uma transformação completa de um tribunal que não apenas muda o resultado da decisão, mas que passa a considerar que a sua tarefa é falar sobre direitos fundamentais, e oportunidades de falar sobre direitos fundamentais com baixo custo para o tribunal devem ser sempre exploradas, né? Acho que essa é uma transformação grande na direção que o tribunal seguiu desde 2000 para cá, né? A gente pode pensar em vários marcos dessa transformação, mas o fato é que hoje ela se completou, né? O círculo virou totalmente. E ainda no politicamente fácil, né? A gente estava comentando aqui mais cedo, esse é talvez um caso que faz a gente lembrar de uma época em que o Supremo, né, a pauta temática do Supremo, quando começa a se formar ali a partir de 2004, 2005, né, na presidência do ministro Nelson Jobim, como sabemos, essa ideia de você deliberadamente organizar a pauta não só em função de temas, mas sempre ter alguma coisa que seja relevante para o debate público nacional. Começam a aparecer, né, escolhas do Supremo de temas que são relevantes, talvez, para o debate do direito constitucional, para a comunidade jurídica, muito mais do que em termos do seu impacto de fato para a situação de um grande conjunto de pessoas no Brasil, né? O tema é juridicamente importante, ainda que ele não seja tão socialmente, o impacto dele socialmente não vai ser tão relevante assim. E esse caso faz um pouco lembrar dessa época, né? O tribunal procurando ali temas que possam ser, novamente, não é para, como o Tomás falou, de modo algum questionar a importância do tema, a importância da decisão,
Mas para um tribunal que estava decidindo, né, nos últimos anos, coisas das quais dependiam muitas vezes, a impressão que dava era que da decisão do tribunal sairia o destino do país, ou parte do destino do país, esse é um outro tipo de tema, certamente. Um tema muito mais parecido, diga-se de passagem, com o que outros tribunais constitucionais decidem em outros países do mundo, né? Questões, às vezes, de desdobramento marginal da aplicação de certos princípios gerais que o tribunal já enfrentou em outros casos, como que eles vão ser aplicados, como o Tomás mencionou, como é que isso se desenvolve a partir de uma aplicação original. Enfim, esse caso não deixa de ser um microcosmo da transformação do Supremo nas últimas 2 décadas. Até acho que é um bom gancho, Diego, para mostrar que nessa crítica tem um elogio, né? Tipo, se é verdade que eu acho que tem uma crítica, né? A gente pensar por que o plenário ser utilizado dessa maneira, talvez, de novo, acho que até dá para se justificar pela importância simbólica, mas há outros casos também simbólicos sobre esse mesmo tema que talvez que merecessem esse destaque, que é, formalmente hoje, por ser basicamente um caso que expande minimamente, quase não expande, né, basicamente aplica uma regra, deixa claro que um precedente se aplica para um caso que é um pouquinho diferente do que já diz a lei e outros precedentes, é um tipo de caso para plenário virtual, né, em que você imagina que o relator vai dizer isso num voto curto e os outros ministros vão simplesmente dizer que concordam e vai ser uma decisão unânime e assim por diante, né, então... mas isso só é assim, de novo, porque existem esses precedentes, por conta nesse período e legislação, né? Houve uma mudança na sociedade que está refletiva, inclusive, em legislação, a gente tem que falar sobre isso também, não é só, não foi só o Supremo, mas que a gente tem nessas décadas precedentes do Supremo, que foi o Supremo que fez. Então, se fosse a primeira vez que o Supremo está fazendo isso, seria outra coisa. E só não é porque o Supremo fez, né? Então, por isso que eu acho que é importante. Tem um elogio aí a essa evolução. Uma coisa que me chamou a atenção, então, para a gente pensar sobre esse caso, mas que eu queria voltar, era a questão do custo, né? É um caso também simples porque o impacto financeiro é pequeno. Lembrando que é exatamente essa, digamos assim, a objeção do INSS, formal, né? A objeção do INSS era basicamente formal, olha, não tem previsão legal, portanto não tem fonte de custeio, né? Uma coisa, né? Não tem, qual é a rúbrica onde eu coloco esse gasto, né? E, em certa medida, às vezes eles tentaram dizer que na verdade já existe, ou às vezes tentaram dizer que o impacto é pequeno. Dizer que o impacto é pequeno não tira o problema de não ter uma formal, né? Então você precisa, na prática, para você resolver isso, você tem que colocar em algum lugar, dizer de onde sai. E mais para o final do julgamento, se eu não me engano, eu posso estar sendo injusto, né? Porque foram tantos votos, mas mais para o final do julgamento, eu acho que foi o ministro Fux que falou algo como: não, mas a rúbrica do gasto não tem a ver com o gênero do pai ou da mãe, né, de quem quer que seja essa pessoa que tenha essa função de cuidado, é a criança. Bem, eu não sei se foi só um óbiter ali ou se é uma coisa formal, mas já que se é para a gente tirar algo daí que pode ser utilizado no futuro de uma maneira, isso sim, transformadora, para alguns dos temas que a Juliana já mencionou, em casos futuros, então, em que se discuta de uma maneira muito mais impactante e transformadora esse tema, de maneira que de fato pudesse afetar muito mais famílias, e afetar muito mais crianças, e afetar de maneira muito mais transformadora as relações de cuidado, né? Essa economia do cuidado dentro de famílias específicas, talvez voltar esse voto e aparentemente, pelo menos segundo um dos ministros, se eu não me engano, o ministro Fux, não tem um problema, porque a rúbrica é a criança. Então, a gente já sabe de onde tirar esse dinheiro e já está gasto, já tá alocado, né? Só queria fazer um comentário com relação à unanimidade, né, do voto. De um lado, dá um certo alívio, né, um julgamento desse tipo. Então, o outro lado, né, esse caso poderia ter sido julgado no plenário virtual, mas, por outro lado, a gente assiste um caso que é importante, que vai na direção certa, apesar, né, de poder ainda ser melhor, mas num cenário de unanimidade, em que também não fora um pouco da crise interna do Supremo e entre os poderes, e dá uma certa tranquilidade. Mas aí, por outro lado, essa questão da unanimidade foi frisada no final pelo ministro-presidente Fux, né, que disse: está vendo, o Supremo não decide dividido quando se trata da guarda da Constituição, e que também é um argumento que não é tão verdade, né, porque, em regra, esses
processos abstratos estão todos tratando de guarda da Constituição, e, em regra, todos os processos que chegam no Supremo estão tratando de guarda da Constituição. Então, é interessante ele frisar isso. Eu acho que, na verdade, essa fala demonstra muito mais essa sensação de alívio e uma certa, né, alegria de ter ali todo mundo concordando, do que uma afirmação de fato que faz sentido, porque não necessariamente uma decisão dividida ela vai ser menos legítima. Né? Tem a ver com as razões que são usadas, com o contexto, com a argumentação, com a justificativa e tudo mais. Mas é interessante ver como é que isso se reflete nessa fala final, né, do ministro Fux, ao celebrar muito enfaticamente essa unanimidade do tribunal nessa decisão. Então, acho que essa decisão teve esse papel também, né, de selar um consenso ali em alguma coisa num momento complicado. Ju, eu acho que sobre isso é interessante, só complementando, né, que acho que a visão que ele tentou colocar é: o tribunal se divide, mas sob direitos fundamentais, sob direitos fundamentais estamos unidos, né? Acho que tem duas coisas aí pra gente falar, né? Seria fácil dar exemplos em que isso não é verdade, né? Proibição de prisão antes de trânsito em julgado, que foi um tema que dividiu o tribunal e quase quebrou o tribunal em certo sentido, bem ou mal, tá lidando com direitos fundamentais, né? Então tem uma seletividade aí, aparentemente. Né? E outros casos seriam um exemplo, mas esse talvez seja o mais polêmico, recente, com idas e vindas, é um 6-5 que mudou de 6 para um lado para o outro. Então, acho que um tribunal muito dividido e fragmentado em relação a um tema que é direitos fundamentais. Ou também voltar a esse tema, né? Pensar o quanto que o fato de que o tribunal e o presidente controlam a própria pauta significa que, se você não pauta casos de direitos fundamentais que dividem o tribunal, naturalmente você não verá casos de direitos fundamentais. Não é que essa seletividade tenha um viés de seleção. Dos casos de fato pautados, votados e que de fato chegaram ao seu final, né, porque se tiveram vistas não devolvidas, você precisa de muita coisa acontecer, né, e que passa por vários pontos de veto, né, e é uma coisa que a gente fala, esse tribunal unânime é um tribunal unânime também em que muita coisa fica pelo caminho, muita coisa fica engavetada com o relator, muita coisa fica engavetada pronta para ser pautada que não é pautada, e muita coisa fica engavetada em pedidos de vista que não são devolvidos. Esses casos seriam unânimes caso fossem julgados e chegassem até o final? Acho que vários deles não seriam, e talvez fossem muito mais polêmicos e eventualmente muito mais impactantes. Eu admiro muito vocês por levarem tão a sério esse mantra do ministro Fux, porque em determinado momento, a gente ia até fazer um sem precedente sobre isso. Vocês lembram que ele disse que o monocratismo do Supremo estava sendo resolvido pelo plenário virtual? E a gente falou, isso não faz o menor sentido. Isso não resolve algumas coisas, mas não resolveu o problema do monocratismo. Da mesma forma agora, e eu acho que a Juliana, ou alguém de vocês falou de celebração, não sei se foi o Diego, se foi você, Tomás, esqueci agora, mas acho que tem um pouco isso mesmo de celebração, e é evidente, isso foi dito, na verdade, em reservado, que precisava o Supremo de uma pauta que fosse para tirar um pouco da crise, sair um pouco. Foi a Juliana, né, Diego, que falou. Mas precisava mesmo sair dessa crise. E é interessante também ver quem é o relator, e que foi o relator que mandou para o físico, né? Foi o Alexandre de Moraes, que está numa agenda muito diferente dessa, e que foi ele que, desde o início, mandou para o plenário físico. Ele nem cogitou levar para o plenário virtual. Então, acho que esse é um ponto também interessante para a gente ficar de olho. Apesar de que o ministro Alexandre continua em outra toada também, né? E acho que a gente pode falar um pouco mais disso. Mas queria que a gente fosse para a nossa rodada final, para falar de um fato da semana, uma decisão, uma personagem. Eu começo por mim mesmo, depois chamo Tomás, Diego e Juliana nessa ordem. Foi mais uma semana difícil, né, na relação entre militares e TSE, mas tudo que a gente ouve ao final dessa semana é de que o clima, que era desde a semana passada até o começo dessa semana bastante belicoso, sem trocadilhos, mas que ele diminui um pouco a tensão agora no final da semana, apesar da declaração do ministro Edson Fachin de que quem faz eleições no Brasil são as forças desarmadas, o que poderia parecer mais uma provocação, mas aparentemente não. A semana termina com um clima um pouco mais ameno, mas a gente sabe que isso não se resolve até o final do ano. A gente vai continuar assistindo outros episódios de conflito entre TSE
e os militares. Eu queria chamar o Tomás. Tomás, você indicaria um fato, uma personagem da semana, além deste julgamento que nós tratamos aqui? Acho que um fato que se relaciona com coisas que a gente sempre fala aqui, né, pode ser interessante, que a gente vai ter que ficar de olho no futuro, é que nós temos a mais recente ADPF no Supremo, né, a ADPF 973, que não foi sequer distribuída ainda a um relator, pelo menos não consta no site do Supremo ainda, que diz respeito ao tema de igualdade racial, de racismo estrutural no Brasil. Pede-se que seja reconhecido o estado de coisas inconstitucional relativo a esse tema no Brasil. É uma ação que tem entre seus autores diversos partidos, mas do espectro da esquerda do Brasil. Então, PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede, PV, PDT, provocados pela Coalização Negra por Direitos, né, pela Coalizão Negra por Direitos, que não teria legitimidade para tanto, portanto é preciso que partidos o façam, eles estão provocados por ela, e todos esses partidos resolveram fazer. É um tema importante, é relevantíssimo que o Supremo se pronuncie sobre isso, mas chama atenção para algumas coisas, né, de novo, né, acho que tanto essa tendência que a gente tem vindo de ADPFs, que às vezes tentam reconhecer um estado de coisa inconstitucional em relação a uma área grande, e pedir nesse único processo diversas soluções, é uma tendência do tipo de litígio constitucional que a gente vê no Brasil, certamente do ponto de vista de quem litiga, mas também do ponto de vista do Supremo, quando de fato aceita e segue essas ações para fazer alguma coisa, ou às vezes só, como já foi questionado aqui, para reconhecer esse Estado, dar a sua volta celebratória e às vezes fazer pouco em relação a esse tema, que isso também é o risco desse tipo de ação, né? Uma ação que diz muito e faz pouco, às vezes ações pontuais, certamente diversas ações pontuais afetando, que às vezes partem inclusive de casos concretos, né, via RE em repercussão geral, mas também, ou tem a ver com, né, mesmo em controle abstrato, né, controlando leis específicas, em que estão pendentes do julgamento supremo, que poderiam afetar isso de uma maneira talvez muito, né, de ponto a ponto, né, de parte em parte, construir talvez algo fosse mais impactante. Mas o que eu chamo a atenção em relação a isso é isso. E, como sempre, falando de monocratismo, que a gente falou antes, de poderes individuais, o quanto qualquer tema como esse, qualquer tipo de previsão ou probabilidade, ou o que a gente acha que vai acontecer, o que pode acontecer, depende do relator ou relatora que seja distribuído. Não dá para a gente sequer fazer qualquer tipo de previsão, né? Imaginando que a gente pode ter situações muito distintas. Esse caso pode simplesmente ser engavetado e a gente não vai ver ele, falar dele nunca mais por muito tempo. Ele pode ser um caso que seja de fato pautado por um julgamento coletivo em algum momento nos próximos tempos, né, não imediatamente, mas relativamente, né, com alguma velocidade, com algum tipo de manifestação do Supremo colegiada. Pode ser um caso em que um relator resolve utilizar, né, desse poder, se valer desse poder como uma maneira de atuar, né, sobre esse tema, um tema relevante. Vai depender muito, provavelmente, do tipo de relação que esse ministro ou ministra tem com esses próprios poderes, né, com o quanto eles acham que é ok ou não ok fazer esse tipo de coisa, e claro, a importância do tema pessoalmente ou ideologicamente para essa pessoa provavelmente vai afetar muito desses julgamentos. Então fala muito sobre o Supremo de hoje, né, tanto um Supremo que recebe esse tipo de pedido amplo, amplíssimo, né, da sociedade, né, e que entende que esses veículos servem para isso em alguma medida. Claro que há pedidos específicos nessa ação, tá? Não estou dizendo que não haja, mas é dentro de um guarda-chuva imenso, e mesmo alguns desses pedidos específicos também são bem genéricos, são bem amplos, e o quanto na prática, se isso vai a algum lugar ou não vai a algum lugar, vai depender fundamentalmente de quem vai ser o relator ou relatora desse caso e eventualmente de um presidente ou presidenta que decida pautar ou não pautar esse caso no futuro. Mas diz muito sobre o Supremo e é um tema relevantíssimo, né? Certamente igualdade racial ou desigualdade racial no Brasil é um tema né, centenário. Realmente existe um estado de coisas inconstitucional no Brasil em relação a isso, acho que não há dúvida nenhuma, né, que a Constituição é desrespeitada todos os dias de inúmeras maneiras em relação a esse tema. Mas acho que ele fala um pouco sobre como a gente pensa o papel do Supremo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, e como o próprio Supremo atua ou não atua em relação a esses temas. Diego, queria chamar você também para eleger um personagem, um fato da semana. Bom, o fato é a aprovação no Senado de uma proposta de emenda à Constituição, já tinha sido aprovada na Câmara e agora segue para promulgação, que aumenta a idade máxima de indicação
de ministro do Supremo de 65 para 70 anos, né? A principal consequência de curto prazo dessa mudança, e sabemos que esse tipo de mudança sempre são as consequências de curto prazo que estão na cabeça dos parlamentares que aprovam, né? Assim, isso, desde a PEC da Bengala, né? Teria que ser muito ingênuo para achar que é uma preocupação com o desenho institucional e não com o curto prazo, mas a preocupação do curto prazo, a implicação é que isso coloca no páreo para eventuais próximas vagas para o Supremo. As que estão no radar agora são as dos ministros Lewandowski e Rosa Weber em 2023, mas coloca no páreo, né, pessoas como dois ministros do STJ, Humberto Martins e Noronha, que a princípio estariam fora, né, não daria tempo, completariam 65 anos pelas regras atuais antes de 2023 e, portanto, não poderiam ser indicados, né? Eles vinham aparecendo como indicáveis nos últimos anos, permanecem, então, com a promulgação dessa PEC, permanecem no páreo, e isso, sem dúvida, terá implicações para essas próximas vagas. Permanecem não, voltam porque eles já completaram, já passaram de 65, e é uma tentativa de fazer com que voltem. Só que às vezes é contraintuitivo imaginar que um presidente vai indicar alguém para a vaga para passar tão pouco tempo, né? Mas sim, aí tem mas mais... Só um mini mais acordo parênteses. político interno do Congresso Nacional do que realmente algo para que o presidente vai fazer. Faz todo sentido imaginar que essa é uma agenda do Congresso e não do presidente nesse momento. Não, acho que sobre isso tem, desculpa entrar, mas é curioso, né? A gente sempre reclama do Supremo, né, no Brasil, é uma crítica recorrente e com a qual eu concordo, que é a ausência de mandatos, né? O fato de que você tem ministros que ficam por tanto tempo, 30 anos, e também a desigualdade, alguns ficam 30, outros ficam menos, mas outros ficam menos, né, com a regra do jeito que estava, era no mínimo 10 anos. Né? Então a gente não tinha mandato no Supremo, mas salvo aposentadoria por vontade própria ou, eventualmente, né, morte ou algo do tipo, ou doença, né, que pode invalidar alguém, que qualquer tribunal do mundo está sujeito, com mandato ou sem mandato. A gente tinha um mandato mínimo na prática, né? A gente tinha, no mínimo, ministros que ficariam no mínimo 10 anos. Há vários valores positivos em relação a isso, né? De estabilidade, de menos rotatividade no tribunal, né? A gente pode discutir se eles são valores em si, mas tem uma lógica por trás disso, né? E claramente, aparentemente, o sentido político não tem problema nenhum, vamos nomear pessoas que fiquem apenas 5 anos no tribunal, isso vai ser bom, né? Tem sempre em relação a esse tipo de... senão a gente perde pessoas com experiência, perde pessoas... isso cria alguns problemas, eu acho. Como a gente já falou, a questão de instabilidade. E a outra dada essa porta giratória entre tribunais, né, o ministro do STJ que quer para o Supremo, a gente tinha também uma tranquilidade que não era de propósito, mas que acontecia. A partir do ministro do STJ fazia 65 anos, sabia-se que ele tinha 10 anos aí em que ele não era mais um supremável, não iria mais para o Supremo, e talvez isso afetasse a sua relação, às vezes, com o governo, garantisse ainda mais independência em relação ao governo. Né? Ele não podia estar de olho numa promoção, em termos, entre aspas, né? Diminuiu, agora é só nos últimos 5 anos que a gente vai ter esse tipo de garantia. O Diego até lembra aqui, Tomás, que antes da PEC da Bengala também, né? Podia ser indicado com 65, ficava até 70. Mas eu acho que a crítica é a essa falta... essa ausência de pensamento, né? Afinal de contas, quer o quê? Não, nós queremos colocar Humberto Martins como supremável. Ponto. Não se discute qual é o valor que está se buscando, né? Mas, enfim. Juliana, para a gente fechar. Vou falar, então, dessa notícia que saiu, né? Que a AGU se apresentou como representante da Valderice Santos da Conceição, a Valdo Açaí, que é ex-secretária parlamentar do Bolsonaro, quando ele era deputado, né? E está argumentando no processo a rejeição da ação de improbidade contra ela, que foi apresentada pelo Ministério Público Federal, né? Mas já há uma controvérsia sobre a competência da AGU para defender servidores individuais, né? E em que circunstâncias. Isso até foi questionado perante o Supremo, ficou pendente de julgamento durante vários anos, e aí esse ano foi julgado no plenário virtual, né? A ação não foi conhecida porque se baseava numa regra que estava no CPC antigo, mas nesse caso chama mais atenção ainda porque ela nem é uma funcionária pública, né, atualmente, enfim. Então, há uma crítica muito grande com relação a essa instrumentalização da AGU
para atender alguém, e alguém que está alinhada, né, que tem algum interesse em comum com o presidente da República. Em que medida isso não violaria também o princípio da impessoalidade, enfim, uma discussão que tá colocada aí. Não é a primeira vez que a gente vê, né, durante esse governo, esses usos da AGU para interesses mais particulares, então parece que esse caso é mais um exemplo nesse sentido. E no começo do governo, Juliana, teve uma pressão do presidente Bolsonaro, uma demanda, para a gente usar essa palavra, para que a AGU representasse Carla Zambelli num dos processos contra ela. Então era como se a AGU fosse do governo, uma advocacia do governo e dos seus apoiadores. E houve uma recusa da própria AGU, dizendo, não, a gente não pode representar Carla Zambelli. Mas agora, nessa nova gestão da AGU, vão representar a Valdo Açaí. Bom, voltamos na próxima semana com mais um Sem Precedentes. Obrigado, agradeço a Juliana, Diego, Tomás. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até lá. Tchau. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.